Então, gente, voltamos aí novamente. Estamos aí de novo, agora para nós fazermos a segunda parte, a parte final. E é onde nós vamos entrar no assunto agora que está aqui, ó. Livro, obra aqui, ó. Instituto Santo Atanásio, Tratado da Castidade e da Conformidade com a Vontade de Deus. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam, Augusto, que tudo isso que está acontecendo, eles estão dizendo que não é da vontade de Deus. As pessoas, elas estão falando, não é, porque Deus não ia permitir isso e não sei o quê. Deus não castiga. Ó o gatilho. Não, então, só para uma observação interessante, né? Tratado da Castidade e da Conformidade com a Vontade de Deus, né? 2 livros em um. E veja, castigo, cara, tem o mesmo radical de castidade. O castigo serve para nos purificar. Aham. Então, Deus não castiga? É óbvio que castiga. Vamos preferir, como diz o nosso amigo Alessandro Sima, né? Professor nosso lá no Instituto, né? Não é que Deus castigue, nesse sentido, né, mais pejorativo, digamos assim, né? Como se fosse uma espécie de castigo injusto, raivoso e estressante, né? Não, Deus educa. Não é que É, Deus não castiga, Deus educa. Deus É isso que... educa, é isso mesmo. É interessante que eu quero aqui citar aqui uma frase de Santo Afonso aqui do livro, onde ele diz assim, ó, se quisermos dar um grande prazer a Deus, devemos nos conformar com a sua divina vontade. Não só nos conformarmos, mas nos unirmos aos seus mandatos. A conformidade expressa a união da nossa vontade com a vontade de Deus. A uniformidade, porém, diz mais, que a vontade divina e a nossa sejam uma só, de tal maneira que não devemos desejar senão o que Deus deseja e quer. Tem um santo que eu não me recordo qual que é. Se eu me recordar, eu digo, mas tem um santo que ele diz assim, ó, fazer a vontade de Deus é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Simples assim. Uhum. Ó, Sim. tem um irmão aqui chamado Jairo, aqui, um rapaz aqui, que ele está perguntando, Augusto, o Instituto tem qual finalidade? Responda aí rapidamente, Augusto. Bom, vamos lá, então. O Instituto Santo Atanásio é um dos institutos que integram a Liga Cristo Rei, né? É uma associação de leigos católicos e o nosso objetivo, como leigos, né, é militar pela fé na cultura, nesse mundão, né? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente percebe que tem muita falta de formação, né, hoje em dia na sociedade, né? Então, um católico que se converteu e quer ter contato com pessoas que estão interessadas em crescer em santidades, em militar por Cristo, o que procura? Pode procurar os centros católicos, né? Que a gente está de braços abertos. Para ter mais informações sobre isso, recomendo a live que foi feita, está lá no nosso canal do YouTube, com o Álvaro Mendes, né? Foi feita semana passada, muito boa, e lá eles falam mais a respeito, né, desse projeto, né? Qual que é o espírito que nos anima? Isso. Ele está perguntando aqui, tem página no Facebook? Tem sim. Entre lá no buscar do Facebook, pode pôr lá. Instituto Santo Atanásio. Eu não sei onde que tu mora, Jairo, mas dependendo se for fora porque aqui nós estamos em Curitiba, aqui no Paraná. Mas se for por exemplo, se tu mora em São Paulo, em alguma cidade ali do estado de São Paulo, ou em outro estado, pode ser que na sua cidade tenha um Instituto Católico. Claro que não é com o nome de Instituto Santo Atanásio, mas nós temos vários espalhados aí. Dá uma pesquisada, pesquise aí na tua cidade, põe Instituto Católico, daí põe o nome da cidade, ou se não, põe Centro Cultural também, porque alguns adotam Centro Cultural, o nome de um santo e tal.
Pode ser. Mas é assim, Augusto, voltando aqui para a questão da conformidade. As pessoas elas não se conformam com a vontade de Deus. As pessoas elas querem fazer da vontade de Deus a sua. Elas querem botar Deus dentro ali de uma gaiola e querem, além de colocar numa gaiola, querem adestrar para que Deus seja aquele macaquinho do circo da pessoa. Aquele que só fica pulando mortal e batendo aqueles pratos assim. Tem um... Putz, agora, de quem que era o livro que eu li? Futoshi. Aham. Né? Aí ele entra na questão ele comenta uma questão da liturgia, né? Ah, legal, o pessoal quer fazer 1001 criatividades, né, da liturgia, cada um quer fazer a sua liturgia, né? Do jeito que mais lhe apraz, né? A sua liturgia, o seu modo, os seus gostos. O pessoal só esquece de fazer a pergunta, né? Que é a seguinte, não, qual é a liturgia que Deus quer? Aham. Né? Então, esse exemplo se aplica a tudo, né? Tanto na questão de vida litúrgica, né? Mesma coisa, ministério de música aí nas igrejas, né? Não, tem que tocar essa música que o povo gosta. Tá, beleza. Tá, toca lá Maria Mendonça, que fez uma live muito maior que a nossa hoje, né? Tá, toca Maria Mendonça lá, o povo vai adorar, mas tá, ok. Tá, mas e Deus? Aham. Não, uma vez eu fui numa missa, diz eles lá que era uma missa sertaneja, né? Eu nem fiquei. Mas daí eu no começo ali, antes de eu descobrir o que era, né? O padre parecia o Rambo. Parecia o Rambo, não, parecia o Tarzan. Cabelão. Aí na hora do ato penitencial, né? Era missa no Novo Zordo. E aí ele falou, vamos agora pedir perdão para Deus. Aí eles cantaram aquela canção do milionário José Rico. O título dela é O Último Julgamento. Que a letra dela diz assim, sente aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Eu quero que você tenha coragem de olhar nos meus olhos e me encarar. Agora chegou sua hora, chegou sua vez, eu vou te julgar. Rapaz, eu me senti que eu tava no tribunal da misericórdia de Deus. E aí é uma coisa assim que... Aí eles falam, não, vamos fazer isso porque sertanejo o povo gosta, é o que o povo conhece. Aí você vai lá para minha região, lá para o Nordeste, daí eles põem uma missa com birimbau, daí entra o povo lutando capoeira. Aí, igual me mandaram um vídeo, você vai para uma do Rio Grande do Sul, parece que você está num vaneirão. E assim por diante, né? E é algo assim que as pessoas... Não, e as pessoas ousam dizer que isso é a vontade de Deus. Porque eles falam que a voz do povo é a voz de Deus, não é coisa nenhuma. Pois nesse caso, falando objetivamente, né, não o que eles acham, né, o que realmente é. Eles não estão nem sequer na conformidade. Quiçá, né, como tu bem distinguiu, né, na uniformidade, né, porque a uniformidade já exige um grau maior de união com Deus, né? Que isso aí já não tem nos dias de hoje, né? Mas, Sim. de fato, como é que se chama? Catolicismo self-service, né? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Dessa parte eu gostei, eu vou ficar, né? Não. Essa parte aqui não, é muito pesada, tal. Essa aqui eu vou jogar fora, né? Obviamente, uma pessoa que faz isso, ela não ama Deus. Vamos usar o termo atual agora, que agora não é mais catolicismo self-service, agora é catolicismo drive-thru. Agora tudo é drive-thru a coisa. É o catolicismo drive-thru. Não faz o... Então, veja, a gente já está com o problema na conformidade. Para chegar na uniformidade, olha... Mas estamos trabalhando para nós, em primeiro lugar, e ajudar as outras pessoas também, né?
E contando Sim, sempre com o Padre Santos, né, porque eles que são os ministros, né? Nós somos auxiliares, né, nesse sim. serviço. E assim, nessa obra aqui que o Instituto publicou, que diga-se de passagem, gente, não é porque eu sou do Instituto, não, mas olha, é uma coisa que eu sempre falo, ó, compre, entre lá no site, entre lá na loja, institutosantatanásio.org, gente, porque esses dois livros aqui, Tratado da Castidade, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, gente, é excelente. Olhem, as pessoas falam, Wagner, você faz propaganda das coisas. Gente, se as pessoas fazem propaganda de coisa que leva para o inferno, muito mais nós temos que fazer propaganda de coisa que vai levar para o céu. Gente, isso aqui, se for praticado, é garantia de salvação. Não tem, não tem. Santo Afonso é um doutor da igreja, ou seja, se é doutor, quer dizer o quê? Que toda a sua obra, aqui não tem heresia, aqui não tem desvio, aqui não tem nada de errado. Como diz aqui, você pode fechar teus olhos aqui e agarrar na corda e ir puxando ela que você vai chegar no céu. E aqui ele cita São João Ávila, que diz assim, olha, uma ação de graças no tempo da tribulação vale mais do que 1000 atos de agradecimento no tempo em que tudo prospera. Porque foi o que a gente falou na live anterior, cara. O amor se prova no fogo. Sim. Cara, tem uma. Assim, na minha época de pagão, os maus tempos, né? Eu ia na festa com uma colega lá, né? E ela falava uma frase quando que a gente sabia que era o fim da festa, né? Ela falava uma frase assim que resume a coisa. Ó, acabou a cerveja, acabou a amizade. É? É isso, cara. Não, enquanto tem cerveja, nós somos amigos. Acabou a cerveja, acabou a amizade. É assim que pensa o mundo, de fato. Essa é a lógica do mundo, né? Agora, se mesmo sem cerveja eu continuo lá, né? Aí sim, o amor se prova no fogo. Pois é, porque é algo assim que eu fico pensando, né? Se nessa vida nós não estamos procurando aprender a viver como cristãos autênticos, cristãos de fato, como que a gente quer o céu, né? São coisas assim que, logicamente, assim, nós ficamos com perguntas na mente em que a gente tem que procurar sentido. O padre Emanuel, um dia celebrando a missa tridentina lá na Capela da Glória, ele falou assim, como que as pessoas, olha, isso foi até uma profecia, como que as pessoas querem ir para o céu, sendo que elas não gostam nem de ir à Santa Missa. Sendo que a Santa Missa, aquilo é o céu. O que vai acontecer no banquete celeste não vai ser muito diferente do que a gente vê na Santa Missa. A diferença é que nosso Senhor não se dará mais em sacrifício. Mas nós o contemplaremos, nós com o nosso corpo glorioso, se assim nós perseverarmos e nos santificarmos nesta caminhada, mas é uma coisa que a Santa Missa é isso. A Santa Missa é o céu. Aí as pessoas elas não vão, e quando vão, não vivem, e quando vão e vivem, saem de lá e não praticam nada. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática é como aqueles que constroem a casa sobre a rocha, diz nosso Senhor. E aí não pratica. Aí quando vem uma peste e uma pandemia, que não tem mais nada, aí é o primeiro que fala, bem que podia servir a comunhão drive-thru. Olha, eu tô sentindo tanta falta de comungar. Você não tá sentindo falta coisa nenhuma. Ó, gente, desculpe dizer, pode ser que aqui quem não esteja assistindo, pode ser de fato que você necessite. Mas a maioria dos que estão dentro da igreja, a maioria
que são esses que estão murmurando aí, são pessoas que estão inconformadas, é pessoas que só reclamam, é as pessoas que... Pode ser que você tenha um dentro da sua casa. Pode ser que seja uma pessoa que fala assim para você, não sei por que você vive indo na igreja, não sei por que você vive indo no Instituto Santo Atanásio, tá virando igrejeiro agora, tá virando pombo de sacristia. Então, essas pessoas que falam isso, pode ter certeza que são essas que estão reclamando aí, postando no Facebook. Ai, tô sentindo tanta falta de Jesus, bem que podia ter uma missa. O exercício que eu falei até na parte anterior, né, Wagner, veio muito inspirado, né, uma das graças, né, que a gente tem de ajudar a editar e revisar o livro de Santo Afonso é que você não sai o mesmo, né? Sim. Por exemplo, eu já tinha lido os dois livros, eu já tinha lido em anos anteriores, mas, claro, você vai ganhando mais bagagem e quando você relê, você consegue tirar muito mais suco, né, da questão. E o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, nessa fase triste que a gente está passando, me ajudou muito, porque, ok, eu entendo esse ímpeto da pessoa reclamar, assim, aqui falando não dos hipócritas, mas dos sinceros mesmo, né? A pessoa, ela tá triste e uma das maneiras que ela tem de desabafar é reclamando da situação. Confesso que esse impulso passou por mim. Mas aí eu lembrei, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Olha, se Deus permitiu isso, é porque ele está irado com a gente. Né? Uhum. Então, eu vou tomar uma outra posição. Baseada nesse livro de Santo Afonso, eu cheguei assim, não, eu vou tomar uma outra posição interior. Eu vou aceitar, não vou me rebelar, não vou reclamar, eu vou aceitar, vou tentar entender o que está acontecendo, no máximo que eu puder, né, da maneira mais dócil que eu puder, e rezar para Nosso Senhor, que é o que até pediu o Papa, pelo fim da pandemia, né? E pedindo para que, quando voltemos a ter missa, né, esse contato com o céu, a gente possa ter mais devoção do que tinha antes. Isso. Por isso que eu falei na live anterior, pô, esse é o momento que a gente tem de viver a nossa própria vida. A gente estava visitando os sacramentos de maneira meio, tá tudo bem, é meu direito. Não, não é direito. É dom gratuito de Deus, é o amor de Deus que se faz nos sacramentos. Mas, veja, se Deus quiser, a gente fica sem. Sim. A gente não merece. E é nesse momento que a gente tem que mostrar lealdade de fato, cara. Sim. Esses dois livros, eu te digo, revisar esses dois livros em um, né? Nossa, me fez um bem danado. Um bem danado. Pois é, porque é tão assim impressionante que nesse livro, Santo Afonso ele vai deixar uma coisa assim bem clara, que esse tempo aí de secura espiritual que a gente está aí, nesse tempo de pandemia, sem sacramentos, podemos dizer assim, é um tempo em que Nosso Senhor nos permitiu, principalmente para que nós não fiquemos soberbos. Porque a gente estufa o peito mesmo, a gente fala, eu tenho missa, eu tenho confissão a hora que eu quero, tá lá o padre toda hora para me atender. Agora não tem. Aí agora é a hora de nós, de fato, nos unirmos ao nosso Senhor. Agora é a hora de nós sermos um dos 12. São João Paulo II que diz, né? Permanecei fiéis, nem que volteis a ser somente 12. Às vezes, quando eu vou dar palestra em alguma paróquia, em algum lugar, em outra cidade, primeira coisa que eu olho, para ver se tem 12. Se tiver menos, tem alguma coisa errada, né? Mas se tiver 12 ou mais, é porque, de fato, ali Nosso Senhor está no meio. Porque, gente, é uma coisa assim que não é para a gente se preocupar com o número. Dom Henrique Soares, Augusto, tem uma palestra que ele diz que um dos problemas que houve na questão do catolicismo, que aos olhos humanos foi muito bom, mas nós vemos
o que aconteceu depois, né? Vendo a leitura geral, a gente viu no que aconteceu. Mas no começo foi excelente, que foi a questão lá dos primeiros ali, saindo ali do tempo da patrística, ali da perseguição, dos primeiros mártires, dos primeiros pais da fé, aonde houve ali a permissão do imperador, onde foi instituído o catolicismo como religião do Estado. E ali houve-se uma época áurea. Só que o que aconteceu depois? O povo ficou soberbo. A barriga encheu. Os tempos de paz, de fato, eles são mais perigosos por causa disso, né? Sim. Cito de novo, olha só que live rica que foi. Padre Jorge Miguel. Tá? Padre Jorge Miguel falou uma coisa que é muito interessante. Por que a pessoa entra na paranoia? Né? Acontece o seguinte. A gente consegue, durante um tempo, ter esperanças nos bens materiais. E essa esperança, elas conseguem, por um tempo, nos dar complacência. Eles são complacentes. E isso faz com que a gente, de certa forma, fique cego para a esperança sobrenatural. Então ela disfarça bem. Uhum. Claro que isso, do ponto de vista, como eu estou usando bens materiais de maneira desordenada, isso prejudica a minha alma e eu vou sentindo a assídia, né, o vazio existencial, etc. Mas durante um tempo, né, eu fico, de certa forma, cego. Né, eu não consigo chegar nisso. Só que o que aconteceu agora? Agora nós estamos numa crise epidêmica. E os bens materiais se tornaram muito mais escassos. Eu não posso sair com meus amigos. Né? O padre Jorge Miguel disse que lá no Paraguai a cerveja está proibida, nem por delivery. Não tem cerveja. Olha só que como a gente está bem, hein? É. Enfim, não tem cerveja no Paraguai, cara. E tal. Então é óbvio, né? As pessoas elas botavam a esperança nos bens materiais, que são, por definição, efêmeros, e esqueceram dos eternos, que são eternos. Esses a gente não perde. Inverteram a sua preocupação. Né? Então, cortou os bens, a pessoa sofre. Mas não sofre de maneira expiativa, né? De modo a expiar os pecados. Não, que é o que a gente está querendo dizer. Não, vamos aceitar esse sofrimento em conformidade com a vontade de Deus. Né? Que é o que pede. Não, como as pessoas estavam depositando a esperança dela nos bens materiais, nessa complacência, nesse falso bem, que gera um prazer que é verdadeiro, mas é um prazer que nos prejudica a longo prazo, tirou eles, fiquei sem chão. Por isso que as pessoas esperam, e é daí que vem esse desespero que a gente vê atualmente. Então, quem é que vai me salvar? Ah, é o Dória. Não, é o Bolsonaro. Não, é o Mandetta. É a tipo cloroquina. Assim, e tá todo mundo, e tá todo esse debate e tal. Ou seja, esse debate é importantíssimo porque a política tem que cuidar do bem comum, né? Mas não podemos idolatrar isso. Né? Não tá aí a nossa salvação. A gente tem que se conformar com a vontade de Deus. Não com a vontade com os interesses ou vontade política do Bolsonaro, do Dória, do Lula, entendeu? Só que para a gente ter essa serenidade para fazer análise das coisas, a gente precisa da graça de Deus. Sim. Então, para a gente poder se conformar, mesmo às situações calamitosas, a gente precisa da conformidade com a vontade de Deus. Por isso que esse livro é importante. E ele é curto, né? Ele não tem 50 páginas a parte do Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, não é? Olha, o livro inteiro a gente lê ele em uma tarde. Ele tem 109 páginas. Inteiro. Uhum. O Tratado da Castidade é maior, né? A parte do Tratado da Castidade. É um pouco maior. E é um ponto aonde a gente tem que analisar, e a gente faz a seguinte pergunta, né? Como que as pessoas, Augusto, eu não sei se tu reparou também que o padre Paulo Ricardo ele fez uma espécie de um mini curso falando sobre o pecado da masturbação e da pornografia.
E ele fez uma série de vídeos, né, 4 vídeos, assim, para ser mais exato, onde ele abordou o aspecto psicológico, espiritual, e ele deu ali algumas dicas para as pessoas fugirem. Por quê? Porque nesse tempo, eu estava vendo um artigo, se eu não me engano, acho que foi foi lá do site do Michael Voris, aonde dizia que esses sites pornográficos, eles estão liberando acesso premium, eles estão liberando de graça nesse tempo de pandemia. Diz que estão bombando os acessos. Ou seja, as pessoas estão em casa, acesso à internet, tem internet no celular, tem internet em tudo quanto é lugar. Aí, em vez de acessar um Padre Paulo Ricardo, estão acessando essas porcarias. Só que a má notícia que eu tenho para dar é que agora não tem mais padre para confessar depois. Pois, então. E o corona tá aí para matar, né? Eu tenho uma anotaçãozinha aqui, deixa eu pegar ela. Da palestra do São João Damasceno. E casa bem com isso que tu está falando. Bom, isso daí daria uma outra live bastante grande, né? Mas o São João Damasceno, ele vai colocar o seguinte. Que a gente tem 2 tipos de prazeres. Né? Isso não é um livro que nós temos em campanha, a fé ortodoxa. No livro 2, vai ter uma parte que o São João Damasceno vai falar das potências da alma. E falando das potências da alma, ele vai falar da questão dos prazeres. E a questão da pornografia entra na questão dos prazeres. Então, o São João Damasceno vai dizer o seguinte: tem 2 tipos de prazeres. Os que se chamam espirituais, que é o que provém da alma. A alma aqui, né, as potências superiores. Ele dá 2 exemplos: a ciência, que é o conhecimento dos efeitos pela causa, e a contemplação, né? Que no sentido mais profundo é enxergar as coisas como um Deus enxerga, né? A gente sempre tem que ter esse esforço, ajuda a acalmar a alma, esse exercício, né? Não é ver as coisas como o Terça Livre, ou a Mídia Ninja, ou o Catraca Livre enxergam, como Deus enxerga. Tá, gente? É muito importante fazer essa distinção. Prazeres espirituais e, do outro lado, os prazeres corporais, que provém tanto da alma quanto do corpo, porque ela é uma substância. Né? A gente se separa por abstração, mas na prática não é. Ele dá um exemplo. Deu prazeres corporais. A alimentação, o sexo e coisas do gênero. Né? Ou seja, o sexo é um prazer corporal. Beleza. Aí ele vai falar dos prazeres corporais. Ele vai dizer que ele vai fazer 3 divisões dos prazeres corporais. Aqueles que são naturais e necessários. Ele dá como exemplo alimentos e vestes. Ou seja, natural e necessário. A gente precisa de alimento e a gente precisa de veste. Tá? Então, se bem que hoje em dia, né, veste não está muito na moda. O pessoal acha que não existe, tá? Não precisa, né? Tava o carnaval ali, mas é necessário. Natural e necessário. E existem os naturais que não são necessários. Ou seja, são prazeres corporais naturais que não são necessários. E o exemplo que ele dá aqui é o sexo segundo a natureza e a lei. Ou seja, o sexo ordenado, regrado, né, conforme a doutrina católica. Então, tipo assim, eu não vou, ao contrário do que prega o Freud, a psicanálise freudiana, eu não vou morrer se eu não fizer sexo. Ele é um prazer corporal natural, mesmo sexo regrado. Ele é um prazer natural, mas ele não é necessário. Eu consigo viver sem. Sim. E, por fim, aí entra a questão da pornografia, os não naturais e não necessários. Por que é não necessário? Porque não necessita. E não natural é porque não faz bem a nossa natureza. Nos faz mais mal do que bem. Né? Ele dá 3 exemplos. Embriaguez, luxúria e gula. Né? Então, como é que se faz para viver segundo o que Deus quer? A gente tem que colocar ordem de prioridade em relação aos prazeres corporais. Então, claro, primeiro os espirituais ordenando os corporais, óbvio, isso sempre. Mas em relação aos corporais, ele diz, ó, primeiro
os naturais e necessários. Então, esses estão acima dos naturais e não necessários, né? E os não naturais e não necessários, óbvio, por ser não natural, tem que ser combatido. Uhum. Então, e aí o Padre Paulo Ricardo, nos cursos que ele faz lá, ele explica até a questão cerebral, que hoje a gente consegue ver. Cara, só não consegue entender que a pornografia faz mal quem não quer, né? Tá muito bem explicado. E aí, aí o São João Damasceno vai colocar o critério para distinguir o bom prazer. Aí aqui a gente pode ver, analisar se realmente a pornografia, a masturbação, ela é um prazer bom ou ruim. Então vamos lá para os critérios. Primeiro, não vem mesclados de tristeza. Para um prazer ser bom, ele não tem que vir mesclado de tristeza. E geralmente, quem tem esse vício, o que se narra depois que acaba o momento? Vazio, tristeza. Então é óbvio que é ruim. Nem seguido de arrependimento. Então, tipo assim, putz, o que eu estou fazendo da vida aqui nesse site de pornografia? Realmente, não está fazendo nada da vida. Sim. Tu foi feito para coisa melhor do que isso. Então, vem seguido de arrependimento. Nem são causas de qualquer prejuízo. Cara, tá lá no curso do Padre Paulo Ricardo, o que ele faz com o cérebro? Né? Você perde concentração, você fica mais distraído, você não consegue... Aqueles prazeres espirituais, que são os mais importantes, principalmente a de contemplação, eles ficam muito obscurecidos. Então, Sim. É óbvio, não é um prazer bom. Não passam dos limites da moderação. A pessoa fica burra, emburrece. Emburrece muito. Não passam do limite da moderação. Obviamente, passa, porque é um... Cara, é o meio do meio. Né? Opa, o Wagner caiu. Mas continua aqui para não perder o raciocínio, né? E, além disso, não nos afasta das ocupações sérias, ou não escraviza no vício. E uma das coisas que o curso do Padre Paulo Ricardo deixa claro é que o vício em pornografia, ele se compara, né, ao vício em drogas pesadas. Por isso que é tão difícil esse combate. Então veja que São João Damasceno, de maneira muito simples e sintética, né, ele nos está dando critérios assim que, se a gente pegar a lei e meditar, nós não caímos nessas ilusões dos falsos prazeres. Esses prazeres, como eu estava comentando, que causam certa complacência, que nos afastam da fé e da esperança e da caridade, né, das virtudes teologais, que é tão necessária para nós, católicos, a vida espiritual, né, para crescermos em santidade. Né. Parece que deu mais um problema com o Wagner aqui, que ele tentou entrar, mas não conseguiu. Esperamos que ele volte depois. Né. E já que estou falando desse assunto, né, na primeira parte no Tratado da Castidade, né, tenta de novo aí, Wagner. Qualquer coisa, então, eu vou falar aqui, daí eu já encerro. Tá, beleza, vou encerrar então. Então, eu vou falar mais uma coisa. Em relação ao Tratado da Castidade, né, que a gente publicou aí, né, a editora Santa Atanásio publicou em relação à castidade daí, né, que é uma outra parte do livro. Não é à toa, por exemplo, que o Santo Afonso, ele gasta um capítulo para falar da questão da amizade. O quanto é importante amizades virtuosas para se conseguir Então, são coisas que a gente tem para meditar. Por quê? Por que as amizades são importantes? Em resumo, é porque o laço da caridade, da amizade, tem que ser um laço, para nós católicos, né, animado pela caridade. E a caridade, ela se fortalece, os laços eles ficam mais fortes, se tivermos as virtudes. Então, uma verdadeira amizade, ela só consegue repousar, só consegue ser produtiva, no caso, né,
só consegue ser verdadeira, né? O termo correto é verdadeira. Uma amizade só consegue ser verdadeira se ela estiver baseada nas virtudes, e não qualquer virtude, mas aquelas virtudes que nos aproximam de Deus. Então, um amigo é aquele que me ajuda a chegar próximo a Deus. O problema das amizades mundanas é que elas vão nos afastar de Deus. Né? O mundo vai querer nos arrancar desse prazer verdadeiro, desse prazer regrado, desse prazer ordenado que vai me dar verdadeiro prazer. Né? Como diz São João Damasceno, ele não vai vir mesclado de tristeza, os prazeres que não vão vir mesclado de tristeza, não vão vir mesclado de arrependimento, vai ser um prazer moderado, né? Não vai me afastar dos meus deveres, né? Não vai atrapalhar minha vida de estudos, por exemplo, né? Não vai atrapalhar a busca da ciência ou a contemplação, muito pelo contrário. Se os prazeres são lícitos, eles vão me ajudar nesse processo de me aproximar de Deus. E ter amizade para um apoiar o outro nesse trabalho de crescimento nas virtudes para se aproximar do amor de Deus, né, é fundamental. Então não é à toa que o Santo Afonso gaste um capítulo do Tratado da Castidade para falar seriamente da amizade, né, do quão é bom você ter um amigo por perto, né, nutrir boas amizades, santas amizades, o quanto isso é importante. E, em contraste, em oposição, né, o quanto é perigoso você ter más amizades. Né? Porque a gente se torna parecido com aquilo que a gente ama. Isso é muito... São Francisco de Sales fala isso. Então, se eu amo boas pessoas e boas coisas, eu vou ter um bom amor. Agora, se eu amo as coisas más e desordenadas, eu vou ter um amor mau e desordenado. A amizade é imprescindível no caminho de Deus. Então, né, aumentou o acesso a esses sites de pornografia, né? Mais um sinal de que, realmente, toda essa paranoia não é à toa. A pornografia enfraquece a nossa alma. Né? As amizades baseadas simplesmente nesse tipo de amor carnal e sensível são amizades fracas e interesseiras, como eu comentei anteriormente, né? Acabou a cerveja, acabou a amizade. Então, isso é sinal de uma sociedade doente. Bom, pois bem, gente, então o Wagner tentou de novo, deu problema com a internet dele. Estou encerrando, agradecer aí, Wagner, obrigado pela ajuda aí, por ter topado, né, não deixar nossas quintas-feiras sem live, né, enquanto continuar essa quarentena, né, nas quintas-feiras estaremos aqui no Instagram do Instituto Santo Atanásio, fazendo lives. Próxima live que nós vamos ter, no entanto, será na terça-feira, com também um membro do nosso instituto, o Rodrigo Miller, né, ele é um historiador católico, e vai falar sobre a maçonaria. Ele está estudando a fundo e de maneira bem séria essa questão. A maçonaria, que é inimiga da Igreja Católica, precisamos conhecer os nossos inimigos, e eu tenho certeza que a live que teremos na terça-feira, se Deus quiser, vai ser muito importante para todos nós católicos. Então seria isso, gente. Mais uma vez, Wagner, obrigado aí por estar conosco essa noite. A todos que estão ouvindo esta transmissão, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês, né? Tenhamos uma Santa Páscoa. Até.